Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre progressão geométrica. Vamos começar com um exemplo. Observe essa sequência de números que eu vou escrever aqui agora. 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Eu vou chamar esse termo aqui, o primeiro de A1. O segundo eu vou chamar de A2, o terceiro de A3, o quarto de A4, o quinto de A5 e assim por diante. Vamos fazer a seguinte conta: A2 dividido por A1. Bom, isso é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Agora vamos fazer A3 dividido por A2. Quanto que dá isso? 8 dividido por 4, que é igual a 2. Agora mais um aqui, A5 dividido por A4. 32 dividido por 16, que é igual a 2. Você está observando que sempre que eu pegar um número, por exemplo, o número AN, e dividir pelo seu antecessor, ou seja, o AN menos 1, eu obtenho o mesmo valor. Está vendo que se eu pegar o A2 dividir por A1, eu obtenho o valor de 2. Se eu pegar o A5 dividir pelo A4, é igual a 2 também. Se eu fizer A4 por A3, também vai ser igual a 2. Esse número que aparece sempre que eu divido um número pelo seu antecessor e que é igual nesse tipo de sequência, esse número eu vou chamar de razão. Tá bom? Essa é a razão, e sempre que uma sequência se comportar desse jeito, que um número dividido pelo seu antecessor é sempre igual, para qualquer posição que você pegar da sequência, a gente vai chamar isso de progressão geométrica, que também se representa por PG. Isso é a razão da PG, tá certo? E o A1 é o primeiro termo da PG. Vamos observar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, os exemplos adicionais. O primeiro exemplo é a própria sequência que a gente representou aqui em cima. 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Olha só, qual é o A1 para essa sequência? 2, que é um número maior que zero. E qual é a razão para essa sequência? 2 também, que também é um número maior que zero. Sempre que a gente tiver A1 maior que zero e que é a razão da PG maior que zero, a gente tem uma progressão geométrica crescente. E se eu escrever essa PG de trás para frente? Vamos começar, por exemplo, do 48. Vamos lá, 48 dividido por 2, quanto que dá? Aliás, 48 não. Vamos começar do 64. 64 dividido por 2 é 32. Então, aqui eu já obtive o A1. Estou dividindo por 2 para obter o A2. Agora, 32 por 2 dá 16. Então, eu obtive o A3. Sempre, o que eu fiz? Vamos pegar o A2 dividido pelo A1, que é 32 dividido por 64. E isso é igual a 1 meio. Que é a mesma coisa que o A3 dividido pelo A2, não é verdade? Que é 16 por 32. Como que eu faço para obter o A4? É só pegar o 16 dividido por 2, vai dar 8. Então, o que aconteceu aqui? Nesse caso, o A1 é maior do que zero, né, que é igual a 64. E o que acontece com a razão? A razão é um número entre 0 e 1. Não é? Porque a razão é quanto? 1 meio. Quando isso acontecer, eu digo que a PG também que a PG agora é decrescente. Tá bom? Eu digo que a PG é decrescente. E se eu fizer o seguinte, o exemplo 3. Vou fazer outra PG crescente aqui. Como? Vou começar do menos 16 e vou dividir por 4. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Obtive o A2. Agora eu vou dividir por 4 de novo. Vai dar menos 1. Obtive o A3. E assim por diante. Observe que aqui o A1
é menor do que 0 e a razão está entre 0 e 1. Essa PG também é crescente. Por quê? Porque os números estão se aproximando do zero, são negativos e estão se aproximando do zero. Vamos fazer um outro exemplo aqui agora de PG decrescente, um exemplo 4. Vou pegar essa PG aqui, ó, a primeira, e vou começar com menos 2, tá bom? Menos 2 e vou multiplicar por 2. Quanto que dá? Menos 4. Então aqui tem o A1, o A2 e a razão nesse caso é igual a 2 também. Multiplica por 2 de novo para você obter o A3. Menos 8. E assim por diante. O que a gente observou aqui? Que o A1 é menor do que 0 e que a razão é maior do que 0. Portanto, essa PG é o quê? Decrescente. O número está ficando cada vez mais negativo. Olha essa outra PG que eu vou construir aqui, ó, o exemplo 5. Eu vou construir uma PG que o A1 é igual a 1 e que a razão é igual a menos 2. Vamos construir essa PG? Então, o primeiro é 1, A1 é 1. Para obter o A2, eu tenho que multiplicar por menos 2. O resultado dá menos 2 vezes 1, menos 2. Agora eu vou construir o A3. Multiplica por menos 2 de novo. Dá 4. O A4, multiplica por menos 2 de novo, menos 8, e assim por diante. Esse tipo de PG em que o A1 é positivo, na verdade o A1 pode ser qualquer valor, desde que seja diferente de 0, tá bom? Então o A1 é diferente de 0 e que a razão é negativa, essa PG é chamada de PG oscilante, tá bom? Para quem está acompanhando a gente no YouTube, mais aulas desse tipo e também de biologia e de física você encontra no www.quadro.com.br. Um abraço e até a próxima, pessoal.